com palavras ungidas do trono da graça, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, precisamos ouvi-lo. Hoje é o encerramento, que o Senhor use ela tremendamente, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Tá chique, né, com esse óculos hoje, tá linda, né? Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Podem tomar seus assentos, amém? Glória a Deus. Abram as suas Bíblias em 2 Samuel 6. Da continuidade, né, o que foi falado nesses 2 domingos. E continuidade ao que o Senhor já tem falado, né? Na noite de hoje. Que Deus, Ele é um Deus santo. Glória a Deus. Porque para a gente ter a presença do Senhor, nós temos que ter santidade. Temos que ter a reverência. E muitas vezes, as bênçãos, ela não chega sobre as nossas vidas por falta desses itens. É uma palavra que eu vou ler um pouquinho o contexto todo, porque eu não sei ministrar pulando. E não se assustem, que a palavra de Deus, ela não mata, mas ela nos dá direcionamento para a gente corrigir onde nós estamos errando. Porque para a presença vir, irmãos, não é de qualquer maneira. E vamos ficar atentos ao que o Senhor, Ele quer falar conosco nesta noite, amém? 2 Samuel 6, a palavra do Senhor diz assim: Davi traz a arca para Jerusalém. E tornou Davi a ajudar a todos os escolhidos de Israel, em um número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Balá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, aquele que se assenta sobre os querubins. Puseram a arca do Senhor em um carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uza e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca do Senhor, com toda a sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nagom, estendeu Uza a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois deixaram pender. 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus feriu ali por imprudência. Morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira ruptura em Uza, e chamou aquele lugar de Pérez Uza até o dia de hoje. E temeu a Davi o Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar-se a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas Davi fez-a levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Aí a gente vai lendo, tá? Aí deixa eu tirar isso daqui. O chão, ele tá todo na minha cara. Aí nós vamos lendo o texto. Glória a Deus. Fiz algumas anotações aqui. E eu vou passar aquilo que o Espírito Santo, ele falou ao meu coração. Glória a Deus. O Senhor Deus é um Deus apresentado em 2 Samuel como aquele que ama e governa o seu povo por meio do seu ungido, dando estabilidade na casa de Israel. Isso não impede o fracasso momentâneo de Davi ser ungido. Deus permaneceu fiel às suas infalíveis e irrevogáveis promessas feitas ao seu povo. Esse livro, ele ocupa uma grande parte do período próspero e vitorioso do reinado de Davi, destacando o seu fracasso, sua restauração, sua ascensão novamente ao trono de Israel,
Aí em 2 Samuel do 2-1, nós vamos ver um Deus que orienta. Em 2 Samuel do 5, a partir do versículo 12, nós vamos ver um Deus que confirma. Em 2 Samuel 5-23, nós vamos ver um Deus estrategista em guerra. Aí aqui, onde nós lemos em 2 Samuel 6, do 6 ao 9, nós vamos ver um Deus que exige reverência. Davi estava empenhado em trazer a Arca da Aliança para a nova capital do reino, Jerusalém. E essa Arca da Aliança era aquela arca que Deus havia ordenado a Moisés que fizesse há mais de 400 anos antes do tempo de Davi. Ela deveria permanecer no Santo dos Santos dentro do tabernáculo. Porém, por mais de 70 anos, a arca, ela ficou fora do seu lugar. Glória a Deus. Então os filisteus capturaram a arca na época do sacerdote Eli. Mas depois de serem castigados pelo Senhor, eles a devolveram e a deixaram em Bet-Semen. E mais homens ali, pelo fato de olharem para dentro da arca, também foram castigados pelo Senhor. Por isso a arca, ela foi levada de Kiriat Jeraim, e eles levaram para a casa de Abinadab, e lá ficou por 20 anos. Aqui nós vamos entender e aprender que nós vamos falar sobre a arca da aliança, que nós sabemos que significa o quê? A presença do próprio Deus. Só que aqui nós lemos e nós vimos que a mesma arca que dá vida é a mesma arca que mata. É a mesma arca que fere. Trazendo para os nossos dias, é a mesma presença. A arca em lugar errado, ela levou pragas. Homens tiveram as suas hemorroidas, tiveram ali as pragas. Aí eles não aguentaram, porque nós sabemos que Dagon ali teve a queda dele, porque nenhum Deus fica de pé diante do nosso Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Então aqueles homens, eles não queriam que a maldição ficasse sobre o terreno, sobre o espaço deles. Então nós entendemos que aquela arca, ela foi retirada ali dos filisteus e ela foi levada para Bet-Semes, onde nós acabamos de mencionar que homens, pelo fato de simplesmente eles olharem para dentro da arca, eles foram mortos. E se não me falha a memória, tem os pastores aqui, foram mais de 50 mil homens mortos pelo fato de olharem para dentro da arca. Aí aqui no capítulo 6, onde nós fizemos a menção, a palavra do Senhor vai nos dizer que tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em um número de 30 mil, porque Davi, ele queria reinar de uma forma correta. Davi, ele queria reinar de uma forma totalmente contrária de Saul, porque Saul, ele foi um rei que, por algum momento, ele esqueceu de seguir as instruções de Deus. E quando nós esquecemos de seguir as instruções de Deus, nós perdemos batalhas, nós perdemos guerras, e o próprio Deus, ele nos rejeita. Só que nós estamos numa era, num evangelho, que é muito pregado que Deus não rejeita, que Deus é amor, que Deus ele só abraça. E nós vamos entender no decorrer desse texto que Deus, ele é um Deus que ele também mata. Aí Davi, ele queria fazer tudo diferente. Davi fala assim: não, eu vou reinar, mas eu não quero reinar de qualquer forma. Aí trazendo para os dias de hoje, nós temos exemplos de pessoas que falharam. Aí nós vamos falar assim: não, agora eu tenho a presença, eu quero fazer de uma forma diferente. Eu não quero errar como o outro errou, eu não quero fazer como o outro fez. Aí aqui nós vamos entender que Davi, ele teve uma ideia maravilhosa. Aí Davi, ele reuniu, porque Davi, ele gosta de fazer coisas belas. Hoje o Brendo está feliz porque eu estou falando do Davi dele. Aí Davi, ele teve uma iniciativa bacana. A palavra vai dizer que ele juntou todos os escolhidos de Israel em um número de 30 mil. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo, para levarem dali
para cima a arca de Deus, sobre a qual invoca o nome do Senhor. Aí a palavra vai dizer no versículo 3: e puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram da casa de Abinadab. Glória a Deus. A instrução de Deus era para que a arca ela fosse carregada pelos sacerdotes e não colocada em cima de carro. Essa referência nós vamos ver lá em Números 4, versículo 15. Mas como a lei de Deus não foi consultada antes de trazer o transporte da arca da aliança para Jerusalém, o grupo responsável foi culpado pela irreverência, porque nós sabemos que a arca ela tinha uma forma de ser carregada, mas Davi ele estava tão entusiasmado, Davi ele estava tão feliz, ele queria tanto trazer aquela presença, que eles colocaram a arca, a presença de Deus, em carro novo. Irmãos, aqui nós já podemos abrir um parêntese. O pastor ele deixou bem colocado aqui que quando falamos de trazer a presença do Senhor, tem pessoas que elas se preocupam com a estética da igreja preta, mas não interessa se a igreja está preta, se ela está roxa, se ela está laranja. O que não pode perder é a essência da palavra. É isso que não pode mudar. A igreja está preta, mas a palavra ela está sendo mencionada. A igreja ela está preta, mas ainda tem exortação, tem a palavra de confronto, tem a palavra que Deus ele quer que nós pregamos aqui. Davi aqui junto com os seus, eles quiseram colocar em carros novos, mas não era a instrução de Deus. O problema é a gente querer fazer as coisas sem consultar ao Senhor antes. Muitas vezes a minha ideia, a sua ideia, ela pode ser maravilhosa, tá? Mas você já consultou ao Senhor? Ele está aprovando? É do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, não é o meu achismo, não é do jeito que eu acho bonito, porque aqui, Davi, nós vamos ver no enredo dessa história, que Davi, ele preparou tudo da melhor qualidade. Nós temos que entender que Deus ele não quer apenas beleza, mas Deus ele quer também o correto. Deus ele quer aquilo que ele verdadeiramente instruiu, porque não adianta ter beleza e não ter a presença. Não adianta fazer da forma que você acha correto, mas o Senhor não está no meio. Não é a aparência. Glória a Deus. Aí aqui está falando que eles fizeram um carro novo, estratégias novas, o evangelho novo. Quantas pessoas estão colocando, fazendo artifícios para chamar as pessoas para a presença? Nós não precisamos de estratégia. A estratégia ainda continua sendo a mesma. E qual é? Pregar somente a palavra. O que convence é a palavra. Não é um show gospel, não é uma aparência top, não é ir para as redes sociais e falar, nossa, ali tá bombando. Não é nada disso, é a palavra. A estratégia ainda é a mesma, é palavra, é jejum, é oração. Deus, ele não precisa que mudemos nada. Aleluias. E levando-o da casa de Abinadab, o que está em Geba, com a arca de Deus, aí eu ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com todos os instrumentos de madeira, de faia, com harpas e saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Olha isso, a alegria de Davi. Eu estou levando a presença de volta para o lugar original. Davi ele pensou em tudo. Ele pensou em convocar todos os principais. Davi ele se preocupou com a música. Davi se preocupou com a aparência. Davi se preocupou como que seria a estratégia de levar a arca até o lugar que ela deveria ficar. Isso não se parece muito com os dias de hoje? Estamos preocupados com a música, porque o louvor tem que ser assim, só tem que cantar quem for o melhor, mas para pregar tem que ser o top. Mas o Senhor, nós consultamos quem é que tem que pregar, nós consultamos qual é o louvor que tem que ministrar. Esses dias eu conversando com uma amiga minha, ela falou assim para mim, ela está afastada.
Ela falou assim: eu era líder de gesto. Só que eu era de uma época que tudo que fosse para fazer para o Senhor, antes nós orávamos. Eu não coloco louvor porque louvor é bonito. Primeiro eu apresento ao Senhor. Apresentei ao Senhor, coloca. Aí ela falou que começou a dar problema com uma outra líder. Não, mas só que esse louvor aqui é da modinha. Aí uma queria da modinha e a outra queria o que Deus estava mostrando. Aí o que aconteceu? Deram-se um jeito de tirar ela. A menina está fora, mas infelizmente porque olhou para o homem. E a outra que está na modinha continua ali na liderança, linda e bela. Entenda que nem sempre porque está bonito, Deus está no meio. Eu até deixei uma frase aqui muito forte, mas aqui é para a gente guardar dentro dos nossos corações, que diz aqui: Deus está em todos os lugares, mas não se manifesta em todos os lugares. Entende? Por quê? A arca, quando esteve lá na terra dos filisteus, houve as pragas. A arca, quando ela esteve ali em Bet-Semes, homens, eles foram mortos. A arca, quando esteve na casa de Abinadab durante 20 anos, nada aconteceu. Entenda, Deus está em todos os lugares, mas não se manifesta em todos os lugares. Nesses lugares onde houve pragas, nesses lugares onde houve morte, era porque Deus estava, mas as pessoas que estavam com a arca estavam com ela da forma errada. Mas pastora, 20 anos ela ficou na casa de Abinadab e nada aconteceu. Isso também não é bem familiar para os dias de hoje? Tem gente que fala assim: eu tenho 30 anos de crente, eu tenho 10 anos de crente. E o que mudou na tua vida? O que você tem para apresentar? 20 anos a arca na casa de Abinadab, 20 anos, e não tem nada, nenhuma história para contar. Abinadab, ele não soube trazer, sabe, ele não soube manifestar a presença do Senhor sobre a casa dele. Então, tempo de igreja, tempo de casa, não quer dizer que a presença do Senhor, ela está com nós. Isso não quer dizer nada, porque nós temos que manifestar. 20 anos a arca na casa daquele homem e nada aconteceu. Como tem pessoas enganadas no nosso meio e batem no peito, porque eu tenho, eu sou. Se tem, eu não vou mais falar rótulo porque é feio. Se tem os títulos ainda, meu Deus do céu. E a visão do homem pode ser uma, e a de Deus, outra totalmente diferente. Glória a Deus. 20 anos a arca na casa de Abinadab. A arca não matou, mas também ela não gerou vida. O que eu quero dizer para vocês? Que aonde a presença do Senhor está, alguma coisa tem que acontecer. A gente não pode aceitar o simples fato de estarmos vindo na igreja todos os cultos, mas nada acontecer nas nossas vidas. Houve morte sim, mas só que também houve vida. Nós sabemos que Deus é um Deus que mata, mas nós sabemos também que Deus é aquele que gera vida. Nós não podemos nos conformar de ficar do jeito que nós estamos, sem nada mudar nas nossas vidas, sem não ter um testemunho para contar. Entra ano, sai ano, entra mês e sai mês. Da mesma forma que você estava, você ainda está. A presença do Senhor na minha e na sua vida, alguma coisa tem que acontecer. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aí no versículo 6, a palavra vai dizer assim: e chegando a eira de Nagom, estendeu Uza a mão na arca e a segurou, porque os bois a deixaram pender. E Uza, por ser filho de Abinadab,
ele sabia que não podia tocar na arca, porque ele viu as consequências lá de trás. Tudo bem, talvez ele teve uma coragem que ninguém teria, mas ele sabia que não podia tocar. Mas ele tocou. E ali não foi por falta de orientação, porque a arca, embora não houve nenhum tipo de manifestação, ficou ali na casa dele durante 20 anos. E ele sabia o que poderia acontecer. Só que a gente acha que Deus, ele é um Deus que não pune mais. Porque a palavra aqui, ela é bem clara, irmãos. Já teve pessoas que eu vi ministrando que falavam assim: ah, porque Deus, ele feriu. Mas só que a palavra aqui, ela está dizendo que Deus, ele feriu e matou. O pastor, ele disse hoje e no domingo passado que fala-se aqui da morte física, da morte espiritual, perdão, mas tem a morte física. Irmãos, Deus é um Deus que ainda mata. Ai, morreu de dor de cabeça. Morreu. Quantas pessoas estão fazendo as coisas da forma errada e acham que está tudo bem? Pegam em microfone, pregam a palavra, louvam ao Senhor, fazem coisas e acham que está tudo bem, mas só que Deus está vendo. Deus é um Deus que ele ainda pune. Deus é um Deus que ele ainda mata. Porque a palavra não está falando só que feriu, a palavra fala que ele tocou na arca, porque não era para tocar, ele não podia tocar. Primeiro que já começou a carregar de uma forma que não era para carregar, já começou de uma forma totalmente errônea. Mas não, Deus é misericórdia, Deus ele é, mas Deus também ele é um Deus de justiça. Nessa noite é uma palavra de reflexão, que é para a gente rever os nossos conceitos referente ao Evangelho, para a gente aprender que, como foi louvado aqui, que Deus ele é um Deus santo, Deus ele é um Deus de reverência. Ainda que muitos não tenham mais isso em seus corações, seja você a diferença, faça você a diferença. Glória a Deus. Aí a palavra vai dizer que a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu por imprudência. Ou seja, ele não teve cuidado com aquilo que era para ter, e não foi por falta de avisar. Cuidado, que Deus ele está alertando alguém aqui nesta noite. Não é por falta de avisar. Deus ele está avisando, porque Deus ele não faz nada na minha e na sua vida sem nos comunicar. Glória a Deus. E morreu ali junto à arca de Deus. Aí no versículo 8 nós vamos ver que Davi se contristou, porque o Senhor abriu ruptura em Uza, e chamou aquele lugar de Pérez até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas Davi fez levar a casa de Obed-edom. Davi, eu acredito que naquele momento já começou a cair a ficha dele. O bom é que quando nós reconhecemos a hora de ir adiante e a hora de parar. Só que tem pessoas que elas vão desenfreadas e ela não sabe a hora de parar. Tá vendo que o negócio está todo errado, mas ela tá indo. Davi se contristou, fala assim: opa, se teve morte aqui eu paro. Mas aonde que eu vou deixar essa arca? E o que me chama muita atenção na vida de Obed-edom, porque, irmãos, vamos parar para pensar. Nos dias de hoje, eu estava até pensando, tem louvores que a gente fala assim, eu já falei, missionária Meire, esse louvor aqui eu não gosto de cantar não. Tem um louvor que as irmãs fogem muito, que é assim, eu aceito o Senhor, pode me testar, eu não vou recuar. Acho que é isso, né? Tá doendo aqui, eu não vou recuar, estou em tratamento, começa a obra. A gente fala, eu não gosto de cantar certos louvores. Aí eu pensando, e Obed-edom? O cara, ele já sabia
que por onde a arca passou, teve morte, teve praga. Aí de repente o bonito do Davi para na porta dele, ó, tem um presente para você. Obed-edom, se ele não quisesse responsabilidade, ele não receberia aquela arca. Sabe por quê? A arca, irmãos, ela significa responsabilidade. A arca, ela significa, a arca aqui está a presença de Deus. Para eu receber a presença de Deus na minha casa, muita coisa que não presta eu vou ter que deixar do lado de fora. Então pessoa que não quer largar pecado, não quer a arca dentro da sua casa. Pessoas que não quer deixar prostituição, não quer a arca dentro da tua casa. Pessoas que não querem deixar a inveja, não querem a arca dentro da tua casa. Pessoas que não querem um comprometimento de verdade com o Pai, não querem a arca dentro da tua casa. Porque quando Obed-edom ele recebeu a arca, ele falou assim: agora eu tenho que ter responsabilidade. Aí uma conjectura, a televisão está ali parada. Epa, a televisão ela sai, porque agora quem vai entrar é a arca do Senhor. E o Senhor ele falava ao meu coração: fala para a minha igreja, o que é que a minha igreja tem que tirar de dentro dela para que eu entre verdadeiramente, não só dentro da casa física, mas dentro da sua casa, não só dentro da sua casa material, mas dentro da sua casa física. O que é que te impede da arca, da presença de Deus verdadeiramente agir dentro da sua casa? Porque Obed-edom ele deixou um lugar ali reservado para a arca. E a palavra do Senhor ela vai dizer que com 3 meses o Senhor ele começou a abençoar. Tudo aonde aquele homem colocava a mão prosperava. E por que será que muitas coisas das nossas vidas não prosperam? Obed-edom ele achou um lugar. Agora tem pessoas que não querem sair de vícios, tem pessoas que não querem deixar idolatria e quer que a arca do Senhor entre dentro da sua casa para fazer o quê? Para te matar. Porque a mesma arca que trouxe vida, ela trouxe morte. Quando nós falamos que nós queremos a presença do Senhor, é a mesma coisa de falar assim: Senhor, tira tudo que não presta de mim. Senhor, tira tudo que não presta da minha vida. Senhor, porque espaço aqui, esse espaço aqui é teu. Senhor, tira toda inveja. Senhor, tira todo rancor. Senhor, tira toda mágoa. Senhor, tira toda prostituição. Senhor, que os meus olhos venham olhar como o Senhor olha. Senhor, que a minha boca venha falar como o Senhor fala. Senhor, que os meus ouvidos venham ser como os seus ouvidos são. Ah, Senhor, entra na minha casa. Mas para a gente falar isso, a gente tem que se limpar, para que a arca, para que a presença do Senhor ela faça efeito na minha, na tua vida. Aleluias. Obed-edom era um homem que queria responsabilidade. Só que tem pessoas que fingem que querem responsabilidade, mas não querem ter uma vida de santidade, não querem ter uma vida de renúncia, não quer ter uma vida que agrada verdadeiramente ao Senhor. Porque eu não conheço Deus que abençoa a gente que está no pecado. Quem deve estar abençoando aí é o outro, mas Deus ele não abençoa. Obed-edom ele teve a opção de receber ou não aquela arca dentro da casa dele, porque ele tinha consciência: essa arca dentro da minha casa ela pode mudar muitas coisas. Irmãos, a palavra dessa noite é para a gente refletir. Você quer mesmo a presença do Senhor dentro da sua casa? O Senhor ele fala: começa a tirar os altares de Baal que tem dentro da tua casa. Ah, pastora, mas dentro da minha casa eu não tenho nenhuma imagem. Mas o Senhor fala das coisas que estão dentro do seu coração. O que é que está impedindo que a presença do Senhor verdadeiramente ela entra e te transforma?
Porque a presença do Senhor, ela não transforma a gente apenas num domingo à noite, ou numa quinta-feira à noite, ou numa terça-feira à noite. A presença do Senhor, ela nos transforma dia após dia. A presença do Senhor, ela nos renova. A presença do Senhor, ela não age, aleluias, em falsidade. A presença do Senhor, ela é uma coisa verdadeira. A presença do Senhor, ela é uma coisa constante. É a presença do Senhor. É a presença do Senhor que faz a diferença. Aí a gente vê aqui que quando Davi, ele faz tudo, ele consulta todo mundo menos a Deus. Davi aqui, ele começa a ver que Deus, ele começa a punir, que Deus mata. Talvez o Senhor está conversando com pessoas nessa noite, que você fez muitas coisas até o dia de hoje sem consultar o Senhor. Por isso que muitas coisas na sua vida não estão andando. Mas que nessa noite você venha ser como Davi. Para e fala assim: não, se até aqui deu errado, eu vou consultar o Senhor. Porque quando a gente começa a consultar o Senhor nas nossas decisões, nas nossas atitudes, as coisas começam a andar e é conforme a vontade dEle. Porque a vontade de Deus sobre as nossas vidas, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável aos olhos do Pai. Glória a Deus. Eu ia até falar muitas coisas sobre Obed-edom, mas eu vou ficar onde o Senhor, Ele quer. Glória a Deus. O Senhor, Ele está falando para as pessoas terem mais, não é intimidade a palavra, terem mais consciência do que nós estamos fazendo das nossas vidas. É consultar a Deus, mas é esperar a resposta de Deus. É consultar a Deus, mas não ficar na dúvida e fazer aquilo que o nosso coração, ele quer. Porque, irmãos, o nosso coração, ele é enganoso. O nosso coração, ele prepara ciladas. Ainda que a vontade de Deus, ela seja de momento dolorosa e assustadora para você, fica com aquilo que o Senhor, Ele quer para a sua vida. Se você não quer ver morte na sua vida, nem na sua casa, se você não quer ter uma vida frustrada no Evangelho, ouça mais a voz do Senhor e comece a seguir as instruções. Porque Davi, quando ele começou a ver que estava dando tudo errado, ele parou, deixou a arca no lugar e logo a notícia, ela veio. Qual que era a notícia? Que a casa de Obed-edom estava prosperando. Glória a Deus. Pois foi Davi, trouxe a arca de Deus para cima na casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Olha aqui o versículo 13. E sucedeu que quando os que levaram a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam eles bois e carneiros e cevada. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo levavam Davi todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. Vocês veem que no versículo 13, glória a Deus, o que Davi, ele não havia feito antes de consultar o Senhor, aqui ele já começa a fazer. E tinha todo um ritual para levar essa arca da aliança. E aqui na minha Bíblia tem um tópico tão interessante que diz assim: os 6 passos da verdadeira adoração. Cada passo que Davi ele dava tinha um significado. O primeiro da reverência, o segundo da santidade, o terceiro do temor, o quarto da sinceridade, o quinto da obediência e o sexto da comunhão. Primeiro da reverência, o culto da celebração para o transporte da arca do Senhor para Jerusalém pode ser dividido em 2 tentativas. A primeira foi frustrante para Davi, que terminou em tragédia, por falta de irreverência. A segunda foi bem sucedida
pelo fato de terem observado os requisitos da lei do Senhor para o transporte correto da arca. De acordo com 2 Samuel 6,13, a falta de reverência que houve na primeira tentativa do transporte da arca do Senhor deu lugar a uma reverência sobre a segunda fase, pois a cada 6 passos que os levitas davam levando a arca, Davi sacrificava bois e carneiros e cevadas ao Senhor. Na primeira tentativa não houve sacrifício. Na primeira tentativa, Davi ele não sabia verdadeiramente o que o Senhor ele queria. Davi ele só queria levar a arca, era uma intenção boa. Porque muitas vezes, Raíssa, nós temos sim intenções boas, mas só que de intenção boa, igreja, entenda uma coisa, o inferno ele está cheio. Deus ele não quer saber de intenções boas. Deus ele quer saber daquilo que é para nós fazermos. Entenda, não pastora, mas isso daqui é legal. Tá, é legal, mas nós estamos consultando ao Senhor? Quer ser bem-sucedidos? Consulte ao Senhor. Glória a Deus. O que é que está dando de errado nas nossas vidas? Será que em tudo mesmo o Senhor ele está em primeiro lugar? O Senhor ele está falando, a primeira não deu certo, Breno. Mas depois ele se tocou e falou assim, eu preciso chamar aqui Jesus. Deus, o que é que o Senhor quer? Aonde é que eu estou falhando? O que é que eu preciso fazer? Senhor, me dá instrução. Pai, essa direção aqui eu estou tomando, mas é a direção que o Senhor quer para a minha vida? Não, Senhor, mas só que essa adoração aqui, Deus, o caminho é esse, mas só que no final vai dar tudo certo. Ei, o Senhor ele já sabe como que vai ser o nosso final. Por isso que antes de, irmãos, todas as decisões que nós vamos tomar, vamos consultar ao Senhor, vamos ter reverência, vamos ter inteligência, glória a Deus. A santidade. Davi, percebendo que a necessidade da santidade na adoração ao Senhor, disse aos levitas que iriam transportar a arca: vós, os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos, e vossos irmãos para façais subir a arca do Senhor. Ou seja, tudo que nós formos fazermos ao Senhor, sem apresentar a Deus, sem a santificação, irmãos, é tudo em vão. É tudo em vão. Temos que ter a reverência para as coisas darem certo. Temos que ter a santificação para as coisas funcionarem. A santidade é o segundo passo da verdadeira adoração, porque a própria palavra de Deus nos manda adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Temor. Em 1 Crônicas 13:12, vemos que após Deus ter ferido Uza, pela falta de reverência e do temor deste, ao estender a mão à arca de Deus, temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca? Por meio daquele trágico acontecimento, Deus cobrou Davi mais temor no culto de adoração ao Senhor. Olha a forma de Deus cobrar. Deus cobrou fazendo carinho? Não. Deus cobrou o líder Davi como? Matando. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. Abrir o parêntese para isso. Ainda que uma pessoa, ainda que um líder dê uma orientação para você: fulano, faça tal coisa, você estará encarregado de fazer tal coisa. Mas se você sabe que você não está na posição, irmãos, não faça. Não faça. Porque as consequências elas vêm. Porque nós sabemos da forma que nós estamos. Muitas vezes um homem ele não sabe, mas Deus ele sabe. Aí o que adianta a missionária Meire fazer que nem Davi, tudo muito bonito, mas Deus não estava ali no meio. Deus não estava no meio dos louvores. Deus não estava no meio daquela festa toda. Não, mas só que foi uma ordem, eu fui convocado pelo rei. Tá, Uza, você foi convocado pelo rei, mas o rei dos reis, ele autorizou você para fazer isso? Parece que as pessoas perderam a consciência. Você mais do que ninguém, você sabe como você está.
Então eu não preciso fazer nada lindo para agradar ninguém, sendo que a minha posição aos olhos do Altíssimo, ela não está da forma que Ele quer. E usa por ouvir homem da terra e não saber ouvir aquele do céu, ele foi fulminado. Deus é um Deus que ainda mata. Glória a Deus. Tópico 4, a sinceridade. Davi percebeu que o Senhor estava exigindo um coração mais puro e sincero por parte da adoração. E é isso que o Senhor observou na vida de Obed-Edom. Olha isso. Davi observou, ele observou na vida dele, que ele era um homem puro, que ele era um homem de coração reto. Às vezes a gente fala assim, mas por que ele, não eu? Porque será que aquela pessoa, ela tem um coração voltado às coisas do Senhor e você não? Mas por que com ela e não comigo? Será que é porque ela está se dedicando mais às coisas do Senhor e com você não? Então essas coisas não é o outro que tem que olhar, somos nós que temos que fazer um parâmetro de como que anda as nossas vidas, porque Deus, Ele observou isso na vida de Obed-Edom. E Deus, Ele está aqui observando os nossos corações nessa noite, porque nós estamos no culto, porque eu quero a presença de Deus na minha casa, na minha vida, eu quero. Mas só que para eu ter a presença do Senhor, tudo aquilo que não presta eu tenho que retirar. Glória a Deus. Obediência, lá em 1 Crônicas 15, do 13 e 14, a palavra diz que Davi reconheceu que as coisas deram errado na primeira tentativa do transporte da arca do Senhor, porque eles haviam desobedecido os requisitos da lei do Senhor. Ah, como é bom a gente reconhecer quando a gente falha. Ah, como é bom a gente reconhecer quando a gente não obedece às instruções do Senhor. Ah, como é bom a gente reconhecer que nós somos falhos. Ah, como é bom a gente reconhecer, pedir perdão e começar novamente, porque Deus, Ele é um Deus que Ele é misericordioso, porque Deus, Ele foi de misericórdia com Davi. Mas nós temos que reconhecer, somos nós. Glória a Deus. E quando Davi, ele resolveu obedecer a ordenança do Senhor acerca da maneira correta de transportar a arca, todas as coisas deram certo. E é dito que obedecer ao Senhor é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Eu vou dizer isso para alguém nessa noite. Obedecer ao Senhor é melhor do que sacrificar. O Senhor, Ele não está procurando sacrifícios nessa noite. O Senhor, Ele está procurando obediência. Para de querer se sacrificar com coisas que você está fazendo porque você quer que as pessoas vejam. O Senhor, Ele está falando nessa noite que sacrifício eu não quero. Eu quero obediência. Quer ser próspero? Obedeça ao Senhor. Quer que a sua família vá para frente? Obedeça ao Senhor. Quer que tudo na sua vida ande conforme, aleluias, o desejo do seu coração quer? Obedeça ao Senhor, porque o Senhor fala que obedecer é melhor do que sacrificar. E quantos na presença do Senhor estão se fazendo tanto sacrifício, mas o Senhor, Ele fala, para que isso? Apenas me obedeça, que o resto sou eu que faço. Para que tanto exagero? Apenas me obedeça, porque quem vai fazer sou eu. Glória a Deus. Comunhão. Em 1 Crônicas 15, do 16 ao 22, Davi, ele celebrou a comunhão com Deus por ocasião do transporte da arca do Senhor, como um verdadeiro louvor. Eita, quando a gente entende o que é o verdadeiro louvor, né? Davi e todo Israel adorou a Deus com júbilo, alegria e desprendimento de alma e espírito, provocados pela comunhão com o Senhor. Tudo que a gente for fazer nas nossas vidas, a primeira comunhão tem que ser com o Pai. Porque para as coisas derem certo nas nossas vidas, a minha primeira comunhão tem que ser com Ele. Aí, como foi louvado hoje, se eu não me engano, né? Dos irmãos lá, que Deus deu um novo coração e a comunhão com os irmãos, né?
Porque aquele que fala que ama a Deus e não ama seu irmão, a Bíblia fala que é mentiroso. Para as coisas derem certo, comunhão com o do alto. Mas e aqui na terra? Comunhão com meu irmão. Porque se eu falo que amo a Deus, que eu não vejo... Aliás, se eu... É isso mesmo, né? Eu falo que eu amo a Deus, mas com o meu irmão eu tenho rusgas. A gente precisa nascer de novo. É comunhão. Para tudo dar certo tem que ter comunhão. Porque Deus, ele não trabalha no meio da divisão. Deus, ele não trabalha onde as coisas não, sabe, não tá ali alinhada. Irmãos, aonde entra a divisão tem tudo, menos o Espírito de Deus agindo. Mas está dando certo. Mas está dando certo porque é a força do teu braço. Deus está olhando assim, fala, ixi, está tudo errado. Não tem comunhão, não tem reverência, não tem santidade, não tem temor, não tem adoração, não tem a comunhão. O que está acontecendo aqui? Comunhão com Deus e com os homens. Aí aqui para finalizar, porque eu acho que eu já até passei do meu horário, Jesus disse que o Pai, ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, a verdadeira adoração deve ser acompanhada de reverência, santidade, sinceridade, temor, obediência e comunhão com Deus. Glória a Deus. Nós precisamos na nossa vida ter reverência às coisas de Deus. Nós precisamos na nossa vida, glória a Deus, ter a santidade. Nós precisamos nas nossas vidas consultar ao Senhor em tudo que nós formos fazer, porque ainda que pareça ser belo aos nossos olhos, se o Senhor não for, não vá. Se o Senhor falar para não fazer, não faça. Porque não adianta colocar carros novos, sendo que a forma de carregar é outra. Não adianta a gente querer inventar naquilo que o Senhor, ele já deu uma instrução. Ah, mas só que Deus é amor, mas só que Deus para corrigir, Deus é um Deus que ele pune também. Mas tudo isso para quê? Muitas vezes Deus, ele pune alguém, Mateus, para dar um freio. Para quê? Para dar tempo para essa pessoa se arrepender e fazer da forma que o Senhor quer. Obed-edom, ele foi um grande homem porque ele poderia ter recusado a arca dentro da sua casa. Porque por onde essa arca passou, teve uns terremotos. Mas ele falou assim, não, eu quero a arca dentro da minha casa porque eu sei que aqui dentro vai ser diferente. Obed-edom, ele arrumou um cantinho ali para aquela arca. Eita. E aquela arca, ela fez milagre. E eu creio que aonde ele colocou aquela arca, algumas coisas que tinha que sair missionariamente saíram. E nessa noite o Senhor, ele nos pergunta, e é uma reflexão para você. Eu quero a presença, Henrique. Mas o que preciso tirar para verdadeiramente a presença estar dentro da minha vida? O que eu preciso tirar para verdadeiramente o Senhor, ele se manifestar? Que a gente não venha ser como Abinadab, que durante 20 anos, irmãos, 20 anos é tempo pra caramba. Só que não aconteceu nada na vida daquele homem, porque a arca só estava lá, mas não se manifestou. Tem pessoas que acham que estão com a arca, mas só que ainda o Senhor, ele não se manifestou. Mas o Senhor, ele fala, eu quero me manifestar sobre a sua vida. Mas só que para eu entrar, tem coisas que você precisa tirar. E o que é que nós estamos precisando tirar para verdadeiramente a presença do Senhor se manifestar nas nossas vidas? Porque nós aprendemos nessa noite que aonde a arca ela passou, teve resultado, tanto para o bem quanto para o mal. Mas agora o que a arca vai fazer na minha e na sua vida depende do meu posicionamento e do seu posicionamento. Se hoje a presença entrar mesmo na sua casa, o que ela vai levar? Maldição? Ou ela vai levar bênção? Aí você para, você pensa, você analisa, porque você sabe como está a sua vida. A arca está chegando,
Mas o Senhor, Ele fala: eu quero posicionamento. Vamos colocar sobre os pés, fazer uma oração? Vamos pedir para Deus nos dar força, para a gente obedecer Ele. Vamos pedir para o Senhor nesta noite, para Ele nos dar graça, para a gente fazer as coisas conforme a vontade dEle. Pai amado, Pai querido, Senhor, a Tua palavra, Pai, ela foi ministrada, Deus. Senhor, foi uma palavra para nós refletirmos, Deus, de como está, Senhor, verdadeiramente as nossas vidas. Pai amado, Pai querido, eu peço nessa noite que o Senhor nos dê força, Pai, que o Senhor nos dê graça, Deus, para que a gente, Senhor, para que nós consigamos, Senhor, ter reverência, para que nós consigamos, Deus amado, Deus querido, andar, Senhor, mesmo em santidade, Deus. Pai amado, Pai querido, Senhor, porque nós sabemos que quando nós andamos, Pai, da forma que o Senhor quer, bênçãos alcança a nossa casa. Oh Espírito Santo de Deus, nessa noite, Senhor, se tiver algo dentro de nós, Senhor, que não te agrada, Deus, Senhor, tira de nós, porque nós queremos, Senhor, as suas bênçãos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, Senhor, sobre os nossos amigos, sobre aqueles, Senhor, que nos rodeiam. Pai amado, Pai querido, Senhor, nós queremos responsabilidades com o reino, Deus. Espírito Santo de Deus, Senhor, ainda, Pai, que nós sabemos que o Senhor é um Deus que fere, mas nós sabemos que o Senhor também é um Deus que prospera, é um Deus que traz bênçãos, é um Deus, Pai amado, Pai querido, que concede sim o desejo do nosso coração. Pai amado, Pai querido, nesta noite, Deus, eu quero pedir que se entrou alguém aqui com falta de posicionamento, alguém, Deus amado, Deus querido, que ainda não tirou, Senhor, a mágoa, Senhor, a ira do seu coração, que o Senhor venha tirar. Deus amado, Deus querido, nessa noite, Pai, se tem alguém aqui que muitas vezes fica olhando para o pecado, Senhor, e não deu espaço para a Tua presença penetrar, Deus, que essa palavra, Senhor, ela venha penetrar nesse coração e venha entender, Pai, que é a Tua graça que basta, e venha entender, Deus amado, Deus querido, que aonde a Tua presença ela entra, o pecado ele não fica, Senhor, e coisas grandiosas acontecem sobre as nossas vidas, Pai. Espírito Santo de Deus, abençoa, Senhor, a Tua igreja, Pai, e nos ajuda, Senhor, a caminhar conforme a Tua vontade. E nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a caminhar conforme o Teu querer, Deus. Senhor, perdoa as nossas falhas, Deus, porque se até o dia de hoje, Senhor, nós tomamos atitude sem a Tua orientação, Pai, nos perdoa, porque a partir do dia de hoje, Pai, nós só iremos aonde o Senhor for, Pai, nós só assinaremos o que o Senhor assinar, Pai amado, Pai querido, nós só estaremos onde o Senhor estiver, nós só falaremos aquilo que o Senhor falará. Senhor, abençoa o Teu povo, Pai, e nos ensina, Senhor, a fazer conforme a Tua vontade, porque nós temos que entender, Pai, que é a Tua vontade, Senhor, que ela é boa, perfeita e agradável sobre as nossas vidas. Pai, obrigada, Senhor, por esta oportunidade, e obrigada, Senhor, pela vida de cada um que aqui esteve, Pai, em nome